Na aula de hoje, nós vamos estudar amostragem. E nós vamos usar a bibliografia que está sendo apresentada aí para vocês. É a unidade 1 do livro da Tatiane Parente. Esse livro está o livro de bioestatística, que está na biblioteca virtual da Unipac. E vamos usar também o Estatística Fácil. São 2 capítulos que vão tratar do mesmo tema, amostragem. Nós já definimos um pouco o que é a amostragem nos encontros anteriores. A amostragem vai ser, então, a técnica que vai nos ajudar a recolher amostras e de maneira que isso garanta que a escolha seja totalmente feita ao acaso, seja aleatória. A amostragem, então, é o método de seleção de amostras e este método precisa ser aleatório. Então, quando a gente define população e amostra, e a gente diz que a população é um conjunto de elementos que tenha pelo menos uma característica em comum, nós vimos isso na aula anterior, não tem como a gente estudar todos os elementos da população. Muitas vezes por causa que a população é muito grande, outras vezes porque a população está sempre se renovando, ou ganhando elementos ou perdendo elementos. Então, manter uma população sempre atualizada é muito, muito difícil. Muitas vezes, fazer uma pesquisa com toda a população, se for um número muito grande de elementos, ou de objetos, de empresas, de pessoas, torna a pesquisa muito cara. E às vezes a gente nem tem tempo para pesquisar todos os elementos da população. Então, o que a gente faz? Estuda uma amostra, um subgrupo da população. Por definição, sempre a amostra vai ser menor do que a população. Claro, nós vamos estudar um pedaço da população. E aí nós vamos ver na aula de hoje, a gente vai reforçar essa definição de amostragem, ver o cálculo do tamanho ótimo da amostra, e estudar 3 técnicas de seleção de amostras. E é muito importante que o processo de seleção da amostra seja aleatório, que todos os elementos da população tenham a mesma chance de ser escolhido. Não pode acontecer de o pesquisador dar preferência para alguns elementos na sua pesquisa, pensando na economia de recursos, poupando tempo, pensando na facilidade ou na comodidade, ou pensando em selecionar elementos que favoreçam a sua hipótese. Ou, melhor dizendo, todos os elementos da população têm a mesma chance de ser escolhido. Nós vamos selecionar elementos da população para formar um grupo menor, que é justamente a amostra. E aí a nossa amostra tem que ter representatividade. Tem que ter características de toda a população. A gente não pode selecionar uma amostra que não represente a população por um único motivo. Os resultados que a gente encontrar numa amostra enviesada não vão ser representativos da população. Como que eu vou tomar decisões referentes a uma população a partir de uma amostra que não representa a população? Então, é muito importante a gente ter este cuidado de montar uma amostra que represente a população. Aqui a gente não pode ter preguiça de realizar a amostragem ou achar que não tem necessidade, porque se a gente erra na amostragem, todo o resultado da pesquisa vai ser comprometido. Isso aqui é muito importante. E aí, uma pergunta que surge é: qual o tamanho ideal de uma amostra? Porque o que acontece na prática é o pesquisador ter que equilibrar representatividade com a disponibilidade de recursos que ele tem para realizar a pesquisa. Quando eu falo de recursos, é de dinheiro mesmo, é de tempo também. Se a gente monta uma amostra muito grande, que aí, pela lógica, vai representar relativamente mais a população, já que a amostra é muito grande, isso vai nos tomar muito tempo e vai custar muito caro.
Se a gente escolher uma amostra muito pequena, pensando na economia, essa amostra não vai representar a população. Então, nós temos que achar um meio termo que eu tenha ao mesmo tempo a economia de recursos e a agilidade para realizar a pesquisa, juntamente com uma amostra representativa. E aí aqui não cabe a gente tirar esse número da cabeça, tirar esse número do nada. Há uma fórmula para a gente calcular esse tamanho ótimo da amostra. E aí vou apresentar agora para vocês essas duas fórmulas que estão aparecendo aí para vocês, que é o cálculo do tamanho ótimo da amostra. Então nós temos que o N maiúsculo é o tamanho da população, o N minúsculo é o tamanho da amostra, o E0 é o erro amostral tolerável, eu vou explicar isso aqui para vocês, e o N0 é o tamanho aproximado da amostra. Vamos falar um pouquinho aqui do erro amostral. Pensem aqui comigo. Se a gente estudasse toda uma população, imagina que a gente queira saber a intenção de voto de determinado candidato em uma eleição. Se a gente pesquisasse toda a população de eleitores, nós teríamos o resultado exato da eleição. Não haveria erro. O resultado da população bateria exatamente com o resultado da nossa amostra, que nós estamos considerando que é toda a população. Mas é inviável estudar toda a população nesse caso da eleição. Então, quando a gente vai diminuindo o tamanho da amostra, os resultados da amostra vão se tornando diferentes do resultado da população. Então, vai existir um erro amostral entre os resultados da amostra e os resultados da população. E esse erro é aleatório, muitas das vezes. Porque nós montamos diversos tipos de amostras e com componentes diferentes que podem não representar perfeitamente a população. Então, há um componente aleatório nessa diferença de resultados. Há um componente humano também. O pesquisador pode errar ao coletar uma amostra, ao elaborar um questionário, ao fazer uma entrevista, ao usar dados secundários, ele pode errar. Então, o resultado da amostra não vai ser exatamente igual ao resultado da população. Nosso objetivo é que ele seja o mais parecido possível. Então, vai haver uma margem de variação, vai haver um desvio padrão nos resultados da amostra. Se a gente for repetindo uma amostragem várias vezes de uma mesma população, os resultados vão se concentrando ali em torno de uma média e a gente consegue estabelecer um intervalo de confiança desses resultados. É o que a gente vê nos resultados das pesquisas. Sempre se diz, há uma margem de variação de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, porque os resultados vão variar nesse intervalo. Porque há justamente um erro amostral. Eu reduzo o tamanho da amostra, eu corro o risco de errar mais. Entenda, porque a gente perde representatividade. Quanto menor o erro amostral, quanto menor o erro amostral, maior vai ser o tamanho da amostra. Por definição, vocês vão concluir isso também, se a gente tiver o estudo de toda a população, o erro amostral será 0. Uma vez que nós estamos estudando a própria população. Vamos para as fórmulas agora. A gente precisa, antes de calcular o tamanho ótimo da amostra, que é o N minúsculo, calcular o tamanho aproximado da amostra. E o entendimento desse tamanho aproximado da amostra vai ficar melhor um pouco mais à frente aqui na explicação da matéria. Mas a fórmula do tamanho aproximado da amostra é 1 dividido pelo erro amostral ao quadrado. Então, a gente faz esse primeiro cálculo, reserva o resultado encontrado e vamos para a segunda fórmula, que é o tamanho ótimo da amostra. Que a fórmula é tamanho da população vezes o tamanho aproximado, dividido pelo tamanho da população mais o tamanho aproximado. Então, nós vamos fazer a aplicação dessas duas fórmulas. Tamanho aproximado primeiro, tamanho ótimo depois.
Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos dessas duas formas. Vamos lá ver os exemplos. Exemplo 1. Um pesquisador deseja conhecer o padrão de rotina diária de 200 famílias em uma comunidade. Como que essas 200 famílias se comportam diariamente com relação às suas rotinas? Considerando um erro amostral de 4%, quantas famílias devem ser selecionadas para compor uma amostra representativa? Então, nós temos que o número de famílias é 200, que é o tamanho da população. O erro amostral dado no enunciado é de 4%. Nós vamos aplicar as duas fórmulas para encontrar, das 200 famílias, quantas serão pesquisadas com relação à sua rotina diária. Nós não vamos trabalhar com 4% ali em porcentagem. Eu tiro a porcentagem, divido ali por 100, 4% é a mesma coisa de 0,04. Então, o tamanho aproximado, que é a primeira fórmula, é 1 dividido pelo erro amostral ao quadrado, vai ficar 1 dividido por 0,04 ao quadrado, que vai ser igual a 1 dividido por 0,0016. Eu faço a potência aqui do 0,04. 1 dividido por 0,0016 é igual a 625 famílias. Esse aqui é o tamanho aproximado. Eu pego o erro amostral, tiro ali a porcentagem dele, elevo ao quadrado, divido 1 pelo resultado e vou encontrar o tamanho aproximado da amostra. Mas não é essa a informação que a gente precisa ainda. A gente precisa do tamanho ótimo da amostra. Vamos para a segunda fórmula, que é dado pelo tamanho da população vezes o tamanho aproximado. Então, será 200 vezes 625, dividido pelo tamanho da população mais o tamanho aproximado. 200 mais 625. Isso vai dar 125.000 no numerador, dividido por 825 no denominador. Então, o tamanho ótimo de amostra para este exemplo é de 151,51 famílias, que nós temos que arredondar para o inteiro mais próximo, 152 famílias. Por que eu tenho que arredondar aqui? Família é uma variável discreta, só é contada na unidade, no inteiro. Não tem quebrados de família para efeitos de contagem, certo? Então, das 200 famílias, nós vamos entrevistar, questionar, levantar dados de apenas 152 famílias. É o tamanho da amostra que garante um erro amostral de 4%. Vamos ver mais um exemplo da aplicação dessas duas fórmulas. Vamos imaginar agora o mesmo exemplo, só que agora o pesquisador deseja conhecer o padrão de rotina diária de 200.000 famílias. Não de 200 famílias, de 200.000 famílias. E ainda considerando um erro amostral de 4%. Quantas famílias devem ser estudadas para que a amostra seja representativa? Então, nós temos o tamanho da população, N maiúsculo, 200.000. O erro amostral continua sendo 4%. Vamos calcular o tamanho aproximado da amostra. O tamanho aproximado é o mesmo cálculo do exemplo anterior, uma vez que o enunciado não disse que o erro amostral se alterou. Então, 625 famílias. A gente agora vai calcular o tamanho ótimo, considerando o tamanho da população igual a 200.000 famílias. Vamos ver. Tamanho ótimo da população, o N minúsculo, é o tamanho da população vezes o tamanho aproximado, dividido pelo tamanho da população mais o tamanho aproximado. Então, vai dar 200.000 famílias vezes 625, isso aqui vai dar 125 milhões. Dividido por 200.000 mais 625. 200.625. Então, o tamanho ótimo da amostra vai ser 623,05.
arredondando, 623 famílias. Então, das 200 mil famílias, serão entrevistadas as 623 famílias. É o tamanho ótimo de uma amostra que vai representar esta população, considerando um erro amostral de 4%. Olha que interessante. Quando a gente faz o cálculo para 200 famílias, a gente tem uma amostra de 152 famílias. Quando a gente faz uma amostragem para 200 mil famílias, o tamanho aproximado da amostra é muito próximo do tamanho ótimo da amostra. O tamanho aproximado era 625, tamanho ótimo 623. O que nos leva a uma conclusão muito interessante. Para populações muito grandes, para populações chamadas infinitas, que são aquelas populações que têm mais de 100 mil elementos, então a gente chama esse tipo de população infinita. Para essas situações, bastaria a gente calcular o tamanho aproximado da amostra, já que o cálculo vai ser muito perto do tamanho ótimo da amostra. Então, outra definição importante. O que é uma população finita? Tem menos de 100 mil elementos. O que é uma população infinita? Tem mais de 100 mil elementos. Quando nós estamos diante de uma situação de uma população infinita, bastaria calcular o tamanho aproximado da amostra, nós chegaríamos num resultado satisfatório. Vocês podem repetir esses dois exemplos fazendo alterações no erro amostral. Vocês vão concluir que, se reduzir o erro amostral, o tamanho ótimo da amostra vai aumentar. Se aumentar o erro amostral, o tamanho ótimo da amostra vai diminuir. Agora eu vou passar alguns exemplos para vocês tentarem fazer aí. Vou dar alguns minutinhos para vocês tentarem fazer justamente a aplicação dessas fórmulas e dessa explicação que a gente viu aqui agora. Olha este exemplo. Em uma pesquisa eleitoral para a eleição presidencial, qual deve ser o tamanho ótimo de uma amostra que se garanta um erro amostral de 2%? Entenderam o exemplo? É uma eleição presidencial, o pesquisador quer fazer uma pesquisa de intenção de voto e o erro amostral vai ser de 2%. Vamos ver o resultado? Olha lá. De fato, a gente não sabe qual que é o tamanho da população, é desconhecido. E o erro amostral é de 2%. Então, eu transformo isso ali para não trabalhar com a porcentagem, para facilitar o cálculo, e vou calcular o tamanho aproximado da amostra, uma vez que a população é muito grande, população infinita. Então, vai ser 1 dividido pelo erro amostral ao quadrado, 1 dividido por 0,02 ao quadrado, isso vai dar 1 dividido por 0,0004, que vai dar 2.500 eleitores. Que quando a gente começa a reparar nos noticiários, nesta época de eleição, as pesquisas giram em torno deste número de entrevistados. 2.500, às vezes 3.000, 2.000, gira em torno deste valor, que vai dar justamente um erro amostral de 2%. Então, esse exemplo serviu para mostrar que em casos de população muito grande, infinita, mais de 100 mil elementos, bastaria calcular o tamanho aproximado da amostra. Só que eu vou mostrar mais um exemplo para vocês, para ficar bem claro isso. Olha este exemplo. Uma empresa com 1.000 funcionários deseja estimar a porcentagem dos favoráveis à alteração na jornada de trabalho. Qual deve ser o tamanho ótimo da amostra que garanta um erro amostral de 5%? Então, nós temos uma empresa com 1.000 funcionários e um erro amostral de 5%. Quantos funcionários vão ser selecionados para responder a esta pesquisa que diz respeito a serem favoráveis ou não
a uma alteração na jornada de trabalho. As fórmulas. Aí estão as fórmulas. Primeiro é a fórmula do tamanho aproximado, depois a fórmula do tamanho ótimo da amostra. Vamos ver então a resolução? Ó, o tamanho da população 1.000, erro amostral 5%. A gente vai calcular o tamanho aproximado, 1 dividido por erro amostral ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 dividido por 0,0025. Faz a potência do 0,05, 1 dividido por 0,0025. O tamanho da amostra de maneira aproximada vai dar 400. Só que 1.000 é uma população finita. Tenho que calcular o tamanho ótimo, que vai ser o tamanho da população 1.000 vezes o tamanho aproximado, então 1.000 vezes 400, dividido pelo tamanho da população mais o tamanho aproximado. Vai dar 1.000 mais 400. 400.000 dividido por 1.400. 285,71. Só que são funcionários. Número inteiro, é uma variável discreta. Então, aproximadamente 286 funcionários. Dos 1.000 funcionários, 286 serão selecionados para responderem à pergunta quanto à alteração na jornada de trabalho. O resultado encontrado nos 286 funcionários servirão de referência, de base para toda a população. Então, a empresa vai tomar a decisão baseado na resposta da amostra, 286 funcionários. Então, aqui nós calculamos o tamanho ótimo da amostra. Nós vamos ver agora, então, 3 métodos para selecionar a amostra. Nós, então, já teríamos calculado o tamanho ótimo, mas agora nós vamos saber quais são os elementos da população. Neste exemplo dos funcionários, quais são os 286 funcionários? Nós vamos, então, aplicar 3 métodos para fazer essa seleção da amostra. E o primeiro método é a amostragem aleatória simples. Neste método, quando a gente extrai uma amostra aleatória, o que é aleatório é o processo de seleção dos itens da amostra. Não são os itens em si que são aleatórios, é o processo de escolha dos itens. Este método nada mais é do que um sorteio. A gente vai sortear elementos da amostra. E aí esse sorteio vai garantir que todos os elementos tenham a mesma chance de fazer parte da amostra. E aí a gente tem uma sequência de passos para a realização deste método. Primeiro passo, listar todos os elementos da população. Então nós temos que ter uma lista mesmo. E aí a gente já conclui o seguinte: este método só é razoável em uma situação que eu conheça os elementos da população, que eu tenha uma listagem, que eu consiga numerar os elementos dessa população. Ou seja, é mais usado em populações menores. Reforçando que quando eu estou falando população, não é só de pessoas, pode ser de objetos, de coisas, de animais, de empresas, qualquer conjunto de elementos que tenha pelo menos uma característica em comum. Então, uma vez que a gente listou os elementos da população, nós vamos atribuir um código a cada um desses elementos. Se são 100 elementos, vai começar no código 1 e vai até o código 100. Se são 10 elementos, vai começar no código 1, vai até o código 10. O importante é que eu tenha uma população definida, que não fique se renovando continuamente, que eu atribua um código a cada elemento da população, e aí depois a gente vai utilizar algum dispositivo aleatório para realizar o sorteio. E esse dispositivo pode ser dos mais simples aos mais complexos, usar ao mesmo papel, até mesmo o computador. Eu vou apresentar para vocês um destes dispositivos aleatórios que a gente usa para sortear os elementos, que é a tabela de números aleatórios. Vocês estão vendo aí na apresentação, eu tenho aqui 10 colunas e tenho 25 linhas.
cada número destas células aqui teve a mesma chance de fazer parte desta tabela. É uma tabela aleatória. E aí, na hora que a gente for realizar o sorteio, a gente pode começar a usar essa tabela de qualquer lugar dela, da primeira linha, da 10ª linha, da esquerda para a direita, ou o contrário, de cima para baixo, de baixo para cima, uns vão começar da coluna 5, outros vão começar da coluna 9, não importa. Porque isso é interessante, é que aconteça justamente esse fenômeno aleatório. É um sorteio. Uns vão começar com os primeiros algarismos da coluna, outros vão começar com os últimos algarismos. Isso é o interessante. Então, todas as vezes que o enunciado não te falar qual a orientação na tabela, você pode começar em qualquer lugar da tabela. E ir para qualquer direção. Uma vez que você começou na primeira linha e você resolveu ir descendo as linhas, você vai repetir este processo. Outro resolveu começar na coluna da direita, vindo para a esquerda. Vai repetir o processo. Mas o início não importa onde você vai começar. Mas vamos ver um exemplo para isso aqui ficar mais claro ainda. Olha só. Nosso exemplo 5. Em uma cidade há 80 academias. Obtenha uma amostra de 15 academias para uma pesquisa. Nós não vamos pesquisar todas as 80. Provavelmente não vamos ter nem tempo nem recursos para isso. Vamos pesquisar 15. Quais serão essas 15? E aí a gente vai usar um método aleatório simples. Por quê? Nós temos condições de ter a listagem das 80 academias. Nós vamos selecionar 15 delas para uma pesquisa. Então imagina lá a nossa lista de academias. Academia Braço Forte, Academia Fitness, Academia Universal, Academia Tribo, Academia Força Total, 80 academias. E aí você vai atribuir um código a cada academia. Então, Academia Braço Forte 01, Academia Fitness 02, Academia Universal 03, Academia Tribo 04, até chegar na Academia Max Saúde, que é o código 80. Você vai ter uma lista de academias com códigos da primeira academia até a última academia. Então, você vai usar algum dispositivo aleatório para selecionar os elementos da amostra. Nós vamos utilizar a tabela de números aleatórios. Vamos lá. Eu vou começar a fazer a escolha das 15 academias pela primeira coluna de cima para baixo, usando os 2 primeiros algarismos de cada célula. Então, o primeiro número aqui é o 63.271. E eu estou usando 2 algarismos pelo fato de que o maior código da nossa lista de academias ser o 80. 80 é um número com 2 algarismos. Então, eu vou procurar na tabela de números aleatórios códigos entre o 01 e o 80. Ok? Então, vamos lá. O primeiro a ser selecionado, 63. O segundo a ser selecionado, 88 vai ser selecionado? Não, porque 88 é um código maior que 80, que é o maior código da tabela. Aí vai, na sequência, a Academia 55 vai ser selecionada. A Academia 46 vai ser selecionada. A Academia 55, nós vamos saltar este número, porque ela já foi selecionada anteriormente. Aí, na sequência, Academia 69, sim, 13, 17. Nós vamos descendo todas até completar 15 academias. 81 vai ser... Depois do 17 tem o 36 ainda. Agora a 81 vai ser selecionada? Não. 84? Não. Já passou de 80. 63 vai ser selecionado? Não vai, porque já foi selecionado lá no primeiro código. Nós já chamamos a Academia 63. Então, a gente vai saltar.
A 70 vai ser selecionado? Vai, a 70 vai ser selecionado. E aí nós vamos seguindo, daí descendo. Academia 6, academia 20, academia 41, a 72, a 37, a 53, a 90 não, porque o código só vai até 80, e a academia 32. Nós selecionamos 15 academias com códigos entre 01 e 80. Então essas são as 15 academias que serão estudadas. 63, 55, 46, 69 e por aí vai, na sequência. Resumindo, a gente lista a população, atribui um código a esta população e sorteia esses códigos. É isso, é um sorteio. Lá usando a tabela de números aleatórios. Amostragem aleatória simples. Vamos ver agora um segundo método, que é a amostragem sistemática. Então, por meio aleatório, sempre a gente tem que garantir esse meio aleatório. A gente vai sortear o primeiro elemento da população. E a partir deste primeiro item da amostra, nós vamos começar a repetir o mesmo sistema de seleção. Por isso que chama amostragem sistemática. A gente passa a repetir um método sistemático para montar a amostra. E aí este método é muito utilizado em situações que nós temos uma população organizada em uma sequência, uma população padronizada, que nós temos ordem, porque aí nós vamos selecionar elementos a partir de uma constante. Vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro. É muito usado para selecionar imóveis em um quarteirão ou em um bairro, uma avenida. É muito utilizado para selecionar itens de uma linha de produção em uma fábrica, em uma indústria, porque os elementos estão organizados em uma sequência. Muito utilizado para selecionar pessoas que estão organizadas em filas. Vou usar um método sistemático. Nós calculamos uma constante K, que é dado pela divisão do tamanho da população pelo tamanho da amostra, e a partir desta constante K, a gente repete que nós vamos selecionar elementos de K em K elementos, até formar toda a nossa amostra. Vamos ver um exemplo para ilustrar isso. Olha, selecione 5 lojas comerciais em uma avenida com 85 lojas. Então imagine, tem uma avenida, essa avenida tem 85 lojas. Alguém poderia falar assim, vamos sortear essas 5 lojas. Seria uma possibilidade, porque conhecendo as 85 lojas, nós poderíamos criar uma lista, atribuir um código a essas lojas, sortear 5 lojas. Seria possível? Sim, seria possível. Mas a gente correria um risco das 5 lojas estarem concentradas no mesmo quarteirão daquela avenida, ou muito próximas entre si. Isso iria garantir representatividade das lojas selecionadas para toda a população de lojas da avenida? Não. A gente pega, por exemplo, a Avenida Minas Gerais. Tem uma área mais nobre da Minas Gerais em termos de comércio, entre a Marechal Floriano e a Israel Pinheiro, entre a Israel Pinheiro e a Bárbara Leodora. É uma área mais nobre da avenida. Só que essa Avenida Minas Gerais, ela é imensa, ela passa lá do Granduquesa. Se a gente sorteasse 5 lojas, por exemplo, da Avenida Minas Gerais, correríamos o risco de das 5 lojas estarem lá no Granduquesa. Isso vai representar, em termos comerciais, o que é a Avenida Minas Gerais? Não, não vai. Então, um método aleatório simples não é o mais indicado para essa situação. Vamos usar o método sistemático. Vamos sortear a primeira loja,
Aí sim nós vamos usar o método aleatório simples para sortear a primeira loja, e a partir desta primeira loja sorteada, nós vamos calcular a constante, e aplicar a constante, melhor dizendo. Então nós vamos ter ali que o K vai ser tamanho da população 85, dividido pelo tamanho da amostra 5. Vai dar 17. Ou seja, de 17 em 17 lojas, uma será selecionada. Este é o método sistemático. Então a gente vai sortear a primeira loja. Sorteou a primeira loja? A partir daquela primeira loja que foi selecionada, a gente vai saltar 17, selecionar mais uma. Saltar 17, selecionar mais uma. 17, selecionar mais uma, até chegar na quinta loja que vai formar a amostra. Então, nós vamos ter, ao longo de toda a avenida, 5 lojas selecionadas. Esse é o método sistemático. Repetindo, ele é muito utilizado em situações que você tem uma população organizada em uma ordem, em uma sequência já definida. E os elementos dessa população não vão sofrer alteração em termos da sua posição. As lojas ali não vão mudar de lugar. Uma linha de produção, os elementos vão seguindo na frequência ali de produção, não vai voltar elementos para produzir de novo. É uma sequência lógica. Então você pode programar, por exemplo, um equipamento para selecionar algumas amostras para pesquisa de qualidade. Ele vai de tantas em tantas peças que passar naquela linha de produção, selecionar uma. Ou mesmo numa sala de aula, você pode selecionar alunos numa fila, vou selecionar alunos para um teste de 10 em 10 alunos. Seria uma possibilidade, usando o método sistemático. Ok? Então calcula a constante, acha o valor dessa constante, vai replicar essa constante na hora de selecionar os elementos da amostra. O próximo método é chamado de amostragem estratificada. E a gente sabe que muitas vezes a população é dividida em grupos diferentes, sendo que os elementos de cada grupo têm características em comum entre si. E aí, a gente não vai selecionar elementos da amostra da população como um todo, mas a gente vai tirar a amostra respeitando o tamanho de cada grupo. Grupos maiores vão fornecer mais elementos para a amostra. Grupos menores vão fornecer menos elementos para a amostra. Um exemplo muito fácil de entender isso é como a população brasileira é representada lá no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Estados com maior população vão ter mais cadeiras lá na Câmara dos Deputados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem mais deputados. Estados com uma população menor vão ter menos representantes lá no Congresso. O Amapá, o Acre vão ter poucas cadeiras, porque tem uma população menor. Ou seja, o Congresso Nacional é uma amostra da sociedade, feita a partir do método estratificado. Cada grupo vai fornecer elementos para a população de acordo com o seu tamanho. Nós vamos calcular, então, uma proporção, que é o P. A fórmula é o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. Tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. Não confundam com a fórmula do método anterior, que é invertida. Lá na amostragem sistemática é tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra. Aqui no método estratificado é tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. E essa proporção nada mais é do que a porcentagem que a amostra tem em relação à população. A amostra vai representar quantos por cento da população? E a partir deste resultado, nós vamos aplicar esta mesma proporção aos demais grupos. Alguém vai poder dizer assim,
Mas aí vai dar resultados diferentes. Vai dar resultados diferentes. Grupos maiores vão ter mais representantes, grupos menores vão ter menos representantes. O que vai ser igual para todos os grupos? A proporção. A proporção vai ser a mesma para todos os grupos, inclusive para a população total. Vamos ver um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Este exemplo aqui é um pouco maior, a gente vai ter que fazer um pouco mais de cálculos, mas são contas bem simples. Olha só, o exemplo 7. Deve-se extrair uma amostra de tamanho 80 de uma população de tamanho 2.000, que consiste em 4 extratos de tamanho N1 igual a 500, N2 igual a 1.200, N3 igual a 200, N4 igual a 100. 4 grupos. Se a alocação deve ser proporcional, ou seja, se a retirada, essa alocação está no sentido de, se a retirada da amostra deve ser proporcional, qual o tamanho da amostra a ser extraída de cada um dos extratos? Vamos lá. Tamanho da população, 2.000. Tamanho da amostra, 80. Então, nós vamos ter ali uma proporção de 0,04. 80, que é o tamanho da amostra, dividido por 2.000, que é o tamanho da população. 0,04. Ou seja, isso aqui é 4%. 80 é 4% de 2.000. Nós vamos aplicar essa proporção nos demais grupos. Então, a amostra do primeiro grupo vai ser a população do primeiro grupo vezes 0,04. 20. E aí nós vamos repetir o cálculo para todos os grupos. Tamanho da amostra do segundo grupo, 1.200 vezes 0,04, 48. Do terceiro grupo, 200, que é a população do terceiro grupo, vezes 0,04, 8. Quarto grupo, para finalizar, mesma coisa, 100 vezes 0,04, que é vezes, né? Todos aqui nós estamos multiplicando. Multiplicando pela proporção. 20 do primeiro grupo, mais 48 do segundo grupo, mais 8 do terceiro grupo, mais 4 do quarto grupo, vai dar 80. Essa soma dá 80, que é justamente o tamanho da amostra total. Só que agora, esses 80 elementos da amostra estão subdivididos de acordo com o tamanho de cada subgrupo. Este é o método estratificado. Como eu disse, cada grupo vai ser representado por números diferentes, por tamanhos diferentes. Não importa. O que importa é que a proporção é a mesma para todos os grupos, 4%. Inclusive para a população, 4%. Este é o método de amostragem estratificada. Pode acontecer de, na hora que a gente aplica a proporção, não dê o total mesmo, não, porque vai dar números quebrados. Imagina que na hora que você calcular a proporção ali, não dê exatamente 4%. E, claro, nem todo caso vai dar exato. Vai dar, às vezes, 3,8, 5,42, vai dar quebrado. O P vai dar quebrado ali. Que na hora que multiplicar pelo tamanho da população de cada grupo, também vai dar quebrado, vai dar decimal. Vai dar um resultado ali quebrado. Se for o caso de uma variável discreta, tem que arredondar. Vai arredondar para o inteiro mais próximo. Até que no final a soma total vai bater com o N da população. O N minúsculo, tamanho da amostra da população. Então, se der quebrado, você vai fazer esse arredondamento para fechar o valor. Pode acontecer também de você saber a proporção de um dos grupos. Por exemplo, do grupo 4. Você sabe a proporção do grupo 4. E pede para calcular a proporção da população. É só aplicar a proporção do grupo 4 na população.
A proporção é a mesma para todos os grupos, para toda a população. O que esse método difere do método aleatório simples? Imagina, uma população de 2.000 elementos, não é impossível a gente ter uma listagem dela, dependendo de qual for o objeto. Pode ser de pessoas, não é, é possível. Pode ser de objetos. E a gente iria lá sortear 80 elementos. Atribuiríamos um código. Imagina comigo aí, o primeiro código seria 0001. E o último código seria 2000. A gente iria na tabela de números aleatórios, selecionaria códigos com 4 algarismos, já que 2000 tem 4 algarismos. Selecionaríamos códigos lá entre 1 e 2000. Sortearíamos 80. Daria para fazer, só que a gente correria um risco dos 80 elementos estarem todos no mesmo grupo, talvez no grupo 2, que tem 1.200 elementos. É um sorteio. Alguém poderia dizer, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. É pequena, mas pode acontecer. Se os 80 elementos estiverem num grupo só, ou mesmo que em 2 grupos, essa amostra de 80 não vai representar toda a população. Não vai. É a mesma coisa de estudar qualquer variável de uma cidade sem levar em consideração a característica do bairro. Os bairros da nossa cidade são totalmente diferentes, têm nível de renda diferente, formação geográfica diferente, tem que ser levado em consideração. Bairros maiores vão ter mais elementos na população. Se a gente estiver estudando, por exemplo, pessoas, famílias, bairros menores vão ter menos elementos. Então, para evitar que a gente sorteasse todos os elementos do mesmo grupo, a gente aplica o método estratificado. Então, nós sabemos agora o tamanho da amostra de cada grupo. Mas o trabalho não acabou ainda, né? Porque não adianta eu saber que 20 elementos são do primeiro grupo. Eu preciso, na verdade, saber quais são esses 20 elementos. Quais são os 48 elementos do segundo grupo? Como que a gente vai resolver isso? Se a população estiver organizada em uma ordem, você pode usar a sistemática. Mas a gente resolveria este caso com uma amostragem aleatória simples, sorteando os elementos de cada grupo. A gente não vai ter como escapar do uso da amostragem aleatória simples. Não vai, porque isso é uma das principais características dos métodos de amostragem, é o sorteio dos elementos da população. Nós vamos usar uma ferramenta do Excel que chama aleatório. Então, eu estou aqui na célula B2. Quando eu coloco aqui a fórmula de aleatório, ele me dá 2 opções, aleatório e aleatório entre. Vamos primeiro o aleatório. Fecho ali o parêntese. Quando eu dou Enter, ele vai me dando números aleatórios diversos. Quando eu ativo uma célula, ele vai mudar lá o valor do aleatório. Ele está fazendo sorteios de números aleatórios. Só que para nós, usar o aleatório apenas não serve. Tá bom? Eu preciso de um intervalo. E esse intervalo está de acordo com os códigos da nossa lista de elementos da população. Então, eu não vou usar o aleatório, vou usar o aleatório entre. Que aí eu consigo justamente, aleatório entre. Bom? Vamos pegar esse último exemplo aqui Vamos pegar o exemplo lá das academias. Eram 80 academias e a gente queria selecionar 15. Então, eu vou pegar aleatório entre 01, que seria o primeiro código da academia, ponto e vírgula, 80. Fecha o parêntese.
Aí ele vai agora me dar números aleatórios entre 1 e 80. Então, a primeira academia seria a academia 4, a segunda academia seria a 6. É só você clicar, ativar qualquer célula e dar o Enter, ou mudar a célula, que ele muda o valor lá. A terceira academia seria 61, então eu iria anotando aqui do lado. Academia 4, a 6, olha, 61. Ele já vai até sorteando lá do lado. A 42, a 50, a 27. Ó, apareceu 27 na sequência. 2 sorteios que a gente fez deu a 27. Eu não vou selecionar a academia 27 de novo. Então, eu ativo a célula aqui, qualquer uma, para sortear mais uma. Academia 24. É o código. Quais são essas academias? Está lá na sua listagem. Você vai olhar, quem é a academia que está com código 4? Ah, é a academia Força Total. Você vai fazer o trabalho de pesquisa com as 15 academias que foram sorteadas. É como eu disse, o método aleatório, o dispositivo para realizar o método aleatório pode ser qualquer um. Poderia ser um sorteio com papeizinhos, poderia ser um sorteio com a tabela de números aleatórios, poderia ser um sorteio usando um dispositivo mais avançado, como no caso aqui do Excel. Então, encerra a nossa apresentação de hoje. Nós estudamos amostragem, conceito de amostragem, o cálculo do tamanho ótimo da amostragem, as aplicações das fórmulas, calculamos o tamanho aproximado da amostra, o tamanho ótimo da amostra. Depois a gente viu 3 métodos de amostragem. A amostragem aleatória simples, é um sorteio, é mais usado para caso que a população é definida, não é uma população muito grande, não se renova constantemente. Vimos o método sistemático, no caso de uma população que está organizada em uma sequência, em uma ordem. E vimos também a amostragem estratificada, que é o caso que a gente usa para situações em que a população é dividida em grupos com características parecidas entre si.